Olá, que bom que você está aqui comigo. O nosso podcast hoje é especial, porque é também um vídeo para o canal do YouTube. Eu tô aqui, com a pessoa mais que especial, gente. O meu querido Paulinho, para vocês, Paulo Chagas. O Paulinho, gente, é uma pessoa que já está na área do autoconhecimento desde os 9 anos de idade. Especialista em programação neurolinguística, em CNV, comunicação não violenta, em psicologia positiva, em coaching ontológico, em psicodramatista. O cara tá mergulhado nisso há um bom tempo. E ele se especializou muito nessa área de CNV, comunicação não violenta, e está trazendo aqui uma novidade, como a gente pode ter conversas difíceis. Exatamente. Como nós podemos superar as conversas difíceis, porque as conversas difíceis vão surgir de qualquer forma ou de qualquer jeito. E uma conversa difícil é crucial. Uma conversa difícil, ela também é crucial. São conversas que nós precisamos superar, precisamos encarar, precisamos levar isso adiante, virar essa página para poder ter um novo olhar para os nossos relacionamentos, para que a gente possa também ter novos resultados também. Às vezes nós temos uma necessidade de conversar, uma conversa que a gente sabe que não vai ser fácil, a gente fica ruminando aquilo. Aquilo deixa a gente sem dormir. Olha, não é uma coisa fácil. E aí parece que quanto mais a gente demora, mais difícil vai ficando a conversa difícil. Mais difícil fica. São aqueles relacionamentos, parece ter um elefante invisível na relação. Todo mundo sabe que tem, mas fica todo mundo querendo negar de que isso existe. Então, o que é importante entender é quanto mais tempo você leva entre identifiquei qual é o problema, até em que momento que eu vou ter essa conversa, esse tempo que eu levo aqui gera complicações maiores também. Então, o mais importante é não procrastinar. Se você tem uma conversa desafiadora, tenha ela o quanto antes. Também não dá para falar na lata, né? Porque às vezes, dependendo da conversa, a gente fica tão reativo, parece que tem fio desencapado, a gente começa a dar choque para tudo quanto é lado. Né? Exatamente. Então, por exemplo, tô com uma conversa totalmente desafiadora com a minha mãe, eu tenho que conversar com ela, e na hora que eu tô conversando, aí de repente eu fico com muita raiva mesmo. Quando a raiva vem e a gente percebe que ela está dominando, nesse momento, pede tempo, porque nós somos seres humanos, e precisamos processar algumas informações para ter uma conversa mais madura. Então, o que é importante? Não é simplesmente o fato de você pedir ou não pedir tempo em uma conversa. A grande questão é comprometa-se futuramente. Então, seria algo de falar, olha mãe, essa conversa não está dando para mim, eu estou ficando pé da vida com o rumo que ela está indo, eu me comprometo a gente conversar daqui a 2 dias. Dê um tempo, mas dê um prazo. Por quê? Para o outro também é importante saber que você tem que processar algumas informações para futuramente ter uma conversa mais madura. O que não é para ser feito é fugir da relação. Não quero falar sobre esse assunto. Não Só que, mais. gente, 2 dias para ficar sem falar com a mãe morre. Aí o filho também. É muito tempo, né, Paulinho? Não precisa ser 2 dias. Não precisa ser 2, né? Pode ser 3. Não, uma semana. Pode ser um pouquinho menos, né? Mas o que é importante, cada um vai ter o seu termômetro ali. Cada um vai saber qual é o limite que dá para seguir. O mais importante é você se comprometer no relacionamento. Não deixar isso vago também. Então, se não dá para ter aquela conversa naquele momento, qual é o prazo? Quando que nós vamos voltar a conversar sobre isso? E nesse prazo, a gente precisa mudar a lente, né? Entender que aquilo ali é um ser humano. Aquilo que chamamos de mãe é um ser humano. Exato. Que não tirou habilitação para ser mãe. Que assim como eu, tem suas dificuldades. Aquilo que a gente chama na PNL de usar resiliência, flexibilidade, é importante. Perfeito. Resiliência, flexibilidade, pressuposto mapa não é o território. Exato. Tudo isso é extremamente importante. Agora, dê um exemplo aí em que contextos nós precisamos aprender, desenvolver habilidade para conversar.
Ok, vamos pensar em 3 exemplos. Nós temos o exemplo do líder que precisa dar um feedback para o colaborador e está, vamos dizer, 2 dias sem dormir porque não sabe como que vai dar esse feedback, porque esse colaborador também já tem tantos anos na empresa que se tornaram grandes amigos. Então, existe nessa conversa opiniões que são divergentes, emoções latentes e tem também autointeresse. Existem muitos interesses que estão em jogo nessa relação e isso é uma conversa desafiadora para esse líder. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui é quando o marido quer falar sobre planejamento financeiro dentro de casa e a mulher já vira a cara. Ai, gente, esse é o assunto que mexe com meus nervos. Ainda mais quando ele vem com planilhas, com números e quer mostrar que o investimento tal aqui vai trazer um retorno melhor para a família, que vai proporcionar... Ou fechar as torneiras, você está gastando demais, mulher, isso é que dói. Isso que dói. Então, são conversas que são essenciais para se acontecer numa relação. Não dá para negar algo como esse. Mas quando ele não consegue ter esse tipo de conversa, ele começa a ficar angustiado. Sim. Não só angustiado, tem algo a mais. É muito comum a gente construir a imagem do outro como um inimigo. E quando essas relações não começam a ter um nível de maturidade, a gente começa a criar o outro como se fosse alguém que quer passar por cima de mim, mas ele só pensa no dinheiro, ele não valoriza. A gente começa a julgar, a etiquetar, a criar uma imagem do outro que é extremamente negativa e aí, em vez de construir pontes, fazer conexão, você fala muito bem disso. A gente cria muros. A gente cria muros, exatamente. Muros. Dá um outro exemplo aí para ilustrar. O outro exemplo, vamos falar de uma esposa, uma mulher que já está num relacionamento há muitos anos. Ou namorado, mas que para ela esse relacionamento não dá mais. Para É ela, internamente, o relacionamento já acabou. Às vezes a pessoa vai se anulando, não se perdeu na relação. Se perdeu na relação. Só que esse relacionamento já acabou internamente para ela. Ela ainda não falou sobre isso. Ela ainda não colocou para fora o que precisa. E vamos imaginando aqui que vai se estendendo essa relação por 8 meses e ela ainda não sabe como conversar para que possa realmente ter um término no relacionamento. Ou reajustar de um outro jeito, né? Ou criar uma outra situação. Renascer da cinza. Ou renascer da cinza, né? Mas também é uma conversa que existe. Opiniões divergentes, emoções latentes e altos interesses. Então, esses são 3 exemplos que mostram que existem conversas que são desafiadoras e que é fundamental a gente desenvolver uma inteligência conversacional para que possamos realmente virar essa página para caminhar, para dar sequência na nossa vida. Porque quando não viramos essa página, existe um padrão, fica uma repetição, vira um ciclo vicioso. E cria um desgaste muito grande. Desgaste emocional. Que a pessoa ela desconecta da intuição dela, da criatividade dela, ela começa a encher a cabeça de julgamento e crítica, às vezes ela começa a sentir culpa, por que eu vou escolher esse filho de Deus que está me fazendo sofrer? Mas está tudo na mente dela, né? O tempo todo eu posso dar uma olhada, peraí, de que jeito que eu estou encarando isso, aquilo que a PNL nos ensina? De que outra forma eu posso lidar com isso? Uma frase que eu uso muito é: não tem nenhuma peça do quebra-cabeça da vida fora do lugar. Às vezes o que eu preciso dessa pessoa é olhar para mim mesma e ver o que eu preciso desenvolver. Qual é a habilidade que eu não estou tendo que está fazendo com que isso que poderia ser uma conversa onde todos dois vão evoluir, crescer, está se tornando um martírio para mim. Exato. E pode até ser que essa pessoa já tentou algumas vezes ter essa conversa e não foi para frente. A coisa não fluiu. Porque não tinha as ferramentas que você vai ensinar no curso. Exato. Então, para isso que eu estou aqui, gente. Eu estou aqui para te ajudar como você pode ter uma inteligência conversacional para poder superar essas conversas e ter melhores resultados. Por quê? Conversar é muito mais do que falar, é muito mais do que expressar. Não é somente sobre o que fazer ou deixar de fazer.
Conversar é versar com o outro, é mostrar qual é a minha versão no caminhar com a outra pessoa. E quando eu trago esse termo inteligência, a palavra inteligência, que vem desse radical in, quer dizer interno, e elegência quer dizer eleger. Olha que interessante. Eleger internamente. Eleger o que internamente? Qual é a versão que eu quero ser nessa relação? Qual é a essência do que eu quero passar, né? É separar o bagaço da essência. Exato. Porque às vezes a gente fala, machuca o outro, é machucado. E você fala, meu Deus, eu acho que eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque a gente não para se equipar com as ferramentas que vão ajudar nessa conexão e na evolução, né, de tudo isso, para a gente transitar melhor nas relações e na vida. Exatamente. E todos os papéis que nós temos na nossa vida, que nós precisamos desempenhar, ele tem um movimento, não é algo estático. Isso significa que é extremamente você sempre se perguntar: onde eu estou? Com quem eu estou? E quem eu quero ser? Onde eu estou? Nesse espaço, gravando um podcast. Com quem eu estou? Com a Luísa, que é minha mãe. Quem eu quero ser nesse espaço? Eu posso decidir. A pergunta quem eu quero ser, ela é libertadora, porque ninguém é capaz de tirar a liberdade que o ser humano tem de decidir quem ele quer ser. E é por isso que as conversas, elas são transformacionais. Sim. Por que nós vamos no terapeuta? Porque ele sabe como usar muitas vezes ali uma pergunta ou uma escuta que vai proporcionar a gente criar novas sinapses, novos caminhos. Por que a PNL é tão importante? Porque as ferramentas que a programação neurolinguística traz nos faz também repensar sobre a forma como nós estamos lidando na nossa vida. E tudo isso por meio de conversas. Isso que você está falando aí me lembra de um podcast que eu fiz recentemente, onde eu criei o PRO. Olha, eu fico inventando, né? Tô bonitinho demais eu, né? Que é, diante de uma conversa, já estou usando esse contexto, pare, respire, observe e perceba em que lugar você está. Esse lugar que eu estou falando é também em que espaço eu estou emocionalmente falando. Porque às vezes eu tenho tudo nas mãos, aquela pessoa é importante, eu sei o que falar, mas eu estou falando de um lugar de irritabilidade. Localize-se. Faz sentido? Total. Né? Então eu preciso, peraí, eu estou conversando aqui com meu filho é muito importante para mim. E quantas vezes a gente já se machucou e se machuca porque eu estou falando de um lugar onde eu não estou respeitando as ideias, respeitando essa pessoa como ser humano que ele é. Porque nós mães, nossa, meu Deus, o amor nosso aleja se a gente não prestar atenção. Porque a gente quer ajudar, quer não sei o quê, e a gente mais atrapalha do que ajuda. Isso. Mas não conta, assim, não lavar roupa suja aqui não. E então você vai aprender estratégias, você vai aprender dicas, você vai ter insights valiosíssimos de como você pode ter conversas mais efetivas nos seus relacionamentos. E isso vai te proporcionar ter melhores resultados também. Porque é muito comum as pessoas vão no curso de PNL, faz um curso com a gente, né, o próprio Comunicação Não Violenta, entre outros que nós entregamos, da pessoa sair do curso falando, nossa, se eu tivesse aprendido isso antes, eu não teria terminado o relacionamento. Exato. E às vezes a pessoa até fala assim, ai meu Deus, como eu errei, assim, tudo bem, dá F5, atualiza. Fez o melhor que pôde naquele momento. Você não tinha aquela ferramenta, agora você tem, você não pode mudar o que passou, mas você pode escolher como que você quer ser a partir de agora. E aí, já partindo para o nosso encerramento do nosso podcast, que também é vídeo, eu vou fazer um convite para você. Nós temos uma comunidade, a comunidade do Clube Indesp, que é um espaço muito seguro para você evoluir, fazer amigos e se equipar com ferramentas como essa e muitas outras. Toda semana a gente se encontra. O Inteligência Conversacional vai estar também online ao vivo. Você não sabia, mas eu já sei que vou te contratar para fazer isso pelo Clube Indesp, tá? E vamos ter presencial. Então, quem mora em Vitória, no Espírito Santo, só venha, porque é muito caro a gente estragar pessoas, machucar, alfinetar,
por não saber como agir. Ou se sentir machucado, se encher de remédio, porque ele está segurando coisa que queria falar e não sabe como. Então, seja qual for o seu papel na vida, se você é líder, se você é mãe, é pai, se você é funcionário, se você é um ser que respira, você precisa conversar. Então, vamos aprender com quem sabe. Não é uma boa? Deixa uma mensagem final aí pra gente também. A mensagem que eu tenho é: tudo aquilo que não é expresso se torna tóxico. E é da sua responsabilidade de saber como agir em momentos que são cruciais. Então vem para cá, vem fazer a diferença, porque nós estamos aqui também para ser realmente um fator de soma. Isso. E você que está me ouvindo pelo podcast, que não está no canal do YouTube, saiba que nós temos esse canal, que é Luísa Lopes PNL, que é também o mesmo endereço do meu Instagram, luisalopes.pnl. O Instagram do nosso instituto é Indesp, Indespes. E o seu Instagram qual é mesmo? Paulo Chagas, @Paulo Chagas. Você já vai me encontrar, já estou lá. É isso, um beijo bem carinhoso e priorize você. Priorize você. Priorize você. Gratidão, filho. Gratidão.